A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Aqui estamos mais uma vez a estudar um pouquinho da Palavra de Deus. E desta vez estarei assim ministrando, fazendo o estudo aqui, já preparei o estudo, respondendo a pergunta ou questionamento de alguém que fez: será que Deus perdoa realmente todos os tipos de pecado? Ou será que tem um pecado que Deus não perdoa? Então vamos estudar um pouquinho aqui na Bíblia, né, para vermos o que nós encontramos aqui. Eu já estudei, já preparei, já fiz um esboço aqui. E nós vamos ler alguns versículos, não só um versículo, mas quero ler ou mencionar. E o primeiro dele é João, Epístola de João, a primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se alguém confessar seus pecados, Jesus Cristo é justo e fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. Eu estou só mencionando o versículo, mas eu vou ler na íntegra para que não fique nenhuma falha aqui. Versículo 9, 1 João capítulo 1, versículo 9, assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Outro versículo que vou ler, Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim, Deus falando através do profeta Isaías: vinde, pois, e conversemos. Tem Bíblia que fala razoemos, ou vamos analisar, né? E conversemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, por enquanto, esses dois versículos, e depois quero mencionar ou ler mais alguns versículos. E já quero deixar de antemão que se alguém ficar com alguma dúvida, não fique na dúvida, pergunte. Eu acho melhor, eu gosto quando as pessoas perguntam, porque se a pessoa não perguntar, eu não vou saber se a pessoa de fato entendeu ou não. E também quero pedir a você que está assistindo pelo YouTube que compartilhe também esses vídeos. Não fique só para você, compartilhe para o máximo de pessoas que você tem nos seus contatos aí do WhatsApp, grupos. Porque é importante as pessoas saberem a verdade. Eu não estou aqui não para defender uma religião, um segmento religioso, nem uma placa religiosa, nada disso. É para falar da palavra de Deus, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum vínculo, neste momento, sem nenhum vínculo. A gente congrega, a gente tem um local que a gente congrega, mas no caso aqui da mensagem, quando Deus me chamou para pregar, Ele não me vinculou a nenhuma denominação. Eu fui chamado de uma forma diferente, sim, Ele me mandou pregar, falar, inclusive a verdade. E que doam em quem doer. Então, eu prefiro falar aquilo que Deus de fato me manda falar. Não quero falar algo que vem assim para defender a tradição de uma denominação ou de uma religião. Não é para defender tradição e nem conceitos religiosos, e sim aquilo que o Senhor Deus me colocar no coração. Porque antes de eu pregar a palavra, eu busco, eu oro, peço a Deus discernimento para que eu possa falar de acordo com aquilo que é verdade. Porque há muito maus entendimentos, há muitas interpretações erradas. Diz que está defendendo a Bíblia e tal, que tem que obedecer a Bíblia, mas às vezes está obedecendo de maneira errada. Às vezes até sabe milhares de versículos de cor, mas não tem a mínima ideia de que de fato aquele versículo significa. E consegue ler a letra, mas o espírito da letra, o espírito de fato que traz liberdade, ele não consegue. Paulo falou, a letra mata. Então, se você ler só a letra, entender só a letra, pode decorar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas só a letra vai acabar matando, não é trazendo vida. Então, eu preciso buscar o Espírito, no Espírito de Deus, aquilo que Ele vai me mostrar, me revelar, para que eu possa falar de fato, direcionado pelo Espírito de Deus. Então, já respondendo a pergunta e o questionamento da pessoa que me fez a pergunta, eu digo assim: Deus perdoa todos os tipos de pecado, que são confessados, é claro.
Como João falou, se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Toda injustiça. Não fica nenhuma. Agora é preciso confessar. É preciso reconhecer, primeiramente, que errou, que pecou. Porque se não reconhecer, se não admitir que errou, como vai se arrepender? E se não se arrepender, como vai adquirir o perdão? Se nem aceita o perdão. Então a questão está no arrependimento, no arrepender. Alguém diz, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo diz que não tem perdão? Aí já é outro estudo. Mas aqui está falando de pecados arrependidos. Pecados que têm arrependimento. Porque o pecado contra o Espírito Santo é porque a pessoa não arrepende. Ele não tem... Ele blasfema porque ele está desfazendo da voz do Espírito de Deus que está falando que ele pecou. Ele não admite. Então, se ele não admite, ele vai se arrepender. Não se arrepender, mas todo pecado que nós confessarmos, arrependemos e confessarmos, Deus perdoa. Todos, não tem exceção. Porque aqui o profeta Isaías, no capítulo 1, aqui, versículo 18, ele está dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão como a lã. Aqui, escarlata e carmesim era um tipo de tinta que existia no passado, que era fabricado naquela época através de plantas ou de um tipo de inseto, uns besouros, que produzia essa tinta. E essa tinta era tão forte que se ela pegasse um tecido ou em qualquer objeto, nada conseguia tirar. Nem se colocasse o produto mais forte, químico de hoje, não conseguia tirar aquela mancha. Poderia rasgar o tecido, mas a mancha não saía. Só se rasgasse o tecido. Então, assim, o que é que está dizendo? Então, não existe tipo de pecado grande, pequeno, que Deus não possa perdoar. Porque quando nós falamos que Deus não perdoa certo tipo de pecado, então nós estamos dizendo que o pecado é maior do que Deus. Você concorda com isso? Deus é menor do que o pecado? Não, claro que não. O amor de Deus, ele é superior a qualquer tipo de pecado. O poder de Deus superior, Deus superior a qualquer coisa. Então não existe pecado que Deus não é capaz de perdoar. Às vezes não somos perdoados porque nós não recebemos, não queremos o perdão. Mas Ele é capaz de perdoar, sim, todos os pecados. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Aqui Ele está dizendo bem claro que mesmo que seja aquele pecado que à vista do homem, não existe perdão. Não, isso aí não tem jeito. Mas Ele perdoa. Desde que a pessoa reconheça, admite que pecou, peça perdão. Ele está disposto a perdoar. Então, como nós lemos lá, Ele é fiel e justo, se confessarmos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. E também eu quero mencionar, por exemplo, assim, vocês imaginam se Deus não perdoasse todo tipo de pecado? Onde é que estaria o rei Davi? Ele teria ido direto para o inferno. Não teria? Porque quantas barbaridades Davi cometeu. E de caso pensado, não foi aquele pecado assim, porque se no caso como Deus perdoou todos os pecados, então aí eu vou dizer assim, então eu vou pecar depois. Não é assim, aí está tentando a Deus. Está planejando o pecado, então está tentando a Deus. Se você se planejou, dificilmente vai arrepender. Planejou e estava pensando antes, e Davi fazia isso. Davi fez isso. Ele planejou o pecado e mesmo assim Deus perdoou. Segundo o texto bíblico, o que aconteceu? Às vezes alguém fala, não, Davi foi um grande homem. Pode ter sido um grande homem, mas ele pecou feio, ele cometeu pecados que diante dos homens, por exemplo, primeira coisa, às vezes fala, mas ele fez ali em nome do Senhor, mas fez coisa errada a interesse pessoal. Por exemplo, para casar com a filha de Saul, Saul pediu, olha, eu quero que você me traga 100 prepulsos dos filisteus. Aí o que ele fez? Ele foi lá e arrancou 200. Covardemente, quer dizer, para o interesse pessoal dele, não foi para glorificar a Deus. Interesse pessoal dele, arrancou 200 prepulsos. Olha que covardia, que maldade, que malvadeza, que crueldade. Por que não arrancou dele então? Um dos 200 que por que não arrancou dele e levou para o rei? Né? Então é assim, às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Então preste atenção aí, preste bem atenção para você ver. Imagine
Nem tudo que Davi fez foi para glorificar Deus, para glorificar ele mesmo. Tudo bem. Aí depois, o que ele fez lá com Batseba? Batseba era uma mulher casada e ele mandou buscar ela para ser mulher dele, para adulterar. Então ele adulterou com a mulher de Batseba. E aí ela engravidou. Aí o que aconteceu? E agora? Ela engravidou, vamos descobrir. E sabe que na lei de Moisés, quando uma mulher adulterava, ela era apedrejada até morrer. Acho que vocês sabem disso. Ela era apedrejada até morrer. E o cara com quem ela tinha adulterado também era apedrejado até morrer. Então, pela lei, a Batseba teria que morrer e Davi também. É pena de morte. Na época era pena de morte. Então, percebe aí a gravidade do que ele cometeu? Aí ele então tentou camuflar esse não, mandou chamar o marido dela, que era Urias, que estava lá na guerra, mandou chamar para ele dormir com a mulher, para dizer depois não, que o filho era do Urias, não dele, para camuflar o erro que ele fez. Mas só que Urias não dormiu, não foi para a casa dele, não, eu não vou deixar meus amigos, meus companheiros de guerra lá guerreando e eu ficar de boa com a minha mulher, não tem como, vou dormir aqui do lado de fora mesmo. Davi mandou, né, embebedar ele, embriagar para ele ver se ele ia, mesmo sem, né, noção, mas ele não foi. Aí o que Davi fez? Então planejou a morte de Urias. Planejou, não foi algo assim que aconteceu, que às vezes em legítima defesa, ou às vezes a pessoa sente uma raiva, uma ira tão grande que acaba fazendo uma besteira, sem pensar às vezes. Depois você, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, mas Davi planejou, bem planejado. Escreveu a carta e ainda mandou pela mão do próprio Urias, dizendo lá para o chefe do batalhão lá, coloca Urias no lugar mais perigoso e se afaste, deixe ele lá, para levar o chumbo, quer dizer, chumbo na época não era espada, era lança, para ele morrer. Então o que fizeram? Colocaram o coitado do homem lá, na frente no lugar mais perigoso, e se recuaram e deixou ele morrer. Então quer dizer, a morte de Urias, além de ele ter adulterado com a mulher de Urias, ele planejou a morte de Urias, ou seja, para que ele pudesse ficar com a mulher de Urias e não tem problema, não é, está viúva, né, então não tem problema nenhum. Mas quem matou o marido dela? Foi ele. Planejado. Então vocês acham que se a Bíblia está dizendo que ele foi perdoado, que pecado Deus não pode perdoar? É como eu disse agora, isso não nos dá o direito de planejar, como Davi fez, porque pode ser que eu não consiga me arrepender, já que eu planejei, né? E o que aconteceu? Davi foi réu de morte. Que inclusive quando o profeta chegou a ele, contou uma história. Existia uma pessoa rica e outra pobre. Vocês sabem dessa história já, né? Já leram. Lá em 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, tem essa história lá, às vezes em Reis também. E aí o profeta foi e disse, olha, existia 2 homens, um rico e um pobre. Não tinha não sei quantos gado, ovelha no seu pasto, e o pobre só tinha uma. E aí o que aconteceu? O rico foi lá, mandou pegar a única que ele tinha, né, para ele, para matar, para dar alimento, para se alimentar os amigos que chegou na casa dele. Aí o que o Davi fez? Ele se enfureceu, eu tinha esquecido o que ele tinha planejado, né? Aí ele disse, esse cara merece ser morto. Esse cara precisa ser morto. E o profeta falou, esse cara é você. Então percebe? Por que ele não foi apedrejado então pela lei de Moisés? Junto com a mulher. Está vendo como são as coisas? Mas aí, segundo a Bíblia, ele se reconheceu o pecado, ele se arrependeu. Mesmo ele tendo planejado, ele se arrependeu. Mas não é aconselhável planejar um erro. Os erros acontecem já automaticamente na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a Bíblia diz também que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então é isso, Deus perdoa todo tipo de pecado. Senão Davi tinha ido direto para o inferno, não, e a Bíblia chama até homem segundo o coração de Deus. Agora imagina, né? Certo? Então, não é que, como eu já disse, repito, não vá cometer pecado assim, por livre, espontânea vontade, planejado, não. Se aconteceu, fazer o quê, né? Mas nós temos que evitar. Eu mesmo gostaria de não cometer nenhum pecado na minha vida, mas infelizmente não tem jeito, porque se eu disser que eu não peco, estou mentindo, e mentindo já estou pecando. Então, mas devemos ter o máximo de cuidado para não pecar. O próprio apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se por acaso pecar,
nós temos um advogado para com o Pai. E Ele que nos dá a vitória, nos garante a vitória, perdoa o nosso pecado, purifica toda a nossa impureza. Então é isso, e eu quero também mencionar, não vou ler, mas vou mencionar, vocês podem ler depois, vocês já ouviram também, a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, só vou mencionar aqui. Aquele rapaz, ele cometeu o pior pecado que pode, um dos piores pecados que pode existir, porque ele desprezou o pai, desconsiderou o pai como pai. Para ele o pai não existia mais, não morreu, porque pediu a herança dele. A herança da pessoa só adquire quando o pai ou a mãe morre. E ele não quer a minha parte. Ele considerou o pai como se o pai tivesse morto. Pegou o dinheiro dele, a parte dele, sumiu, foi embora. E a Bíblia diz que ele pecou, ele gastou aquilo ali desregradamente, pecou, cometeu muitos pecados, além de ter abandonado o pai, cometeu lá todo tipo de pecado. E quando ele voltou, quando ele caiu em si, se arrependeu, reconheceu o pecado dele, ele voltou para casa. Eu agora não sou digno de ser chamado filho, porque eu considerei meu pai como morto, como é que eu serei filho de um pai que está morto? Então, mas reconheceu, mas eu vou chegar lá e falar, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, sei que não sou digno de ser chamado teu filho, mas considera como um empregado. E aí o que o pai fez? Antes mesmo dele chegar, o pai foi correndo, encontrou e abraçou, beijou e ficou todo feliz, mandou fazer festa, a melhor festa. Então veja como Deus, ele está de braços abertos para nos perdoar. Porque Ele quer o melhor para nós. Então, mesmo que nós cometemos qualquer tipo de erro, mas se de fato nós nos arrependermos, confessarmos o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos limpar, nos purificar de toda injustiça. Amém? Que Deus nos abençoe para que nós possamos evitar o máximo do pecado, evitar o máximo de erro e pecado na nossa vida. Mas se por acaso cometermos, Ele está de braços abertos para nos perdoar. Veja que no texto de Lucas, capítulo 15, ele nem questionou o filho. Talvez se fosse a gente, humanamente, ia dizer, não, você cometeu tudo, agora vem para cá, tirando onda de arrependido, porque não pensou antes? Assim que nós agimos, mas Deus não. Deus tem um maior amor por nós, o amor cobre, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Meu abraço, até a próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique lá no sininho, do gostei. E compartilhe também, comente também lá embaixo, tem um comentário. É bom que você faça comentário que ajuda o canal a crescer e essas mensagens chegarem a outras pessoas. Amém? Meu abraço, até o próximo estudo.